Alô, mitológicos e mitológicas do Brasil e do mundo, Shep na área mais uma vez para bater um papo com vocês aqui sobre assuntos sempre muito pertinentes, muitas vezes não, que muitas vezes vocês pedem também aqui pelo Twitter, pelo Instagram, aqui pelo YouTube também com seus comentários sempre muito pertinentes e muito educados. Então eu recebi muitas mensagens nos últimos tempos, principalmente quando eu abri caixinhas de pergunta lá no Instagram sobre bootcamps. Desde que a Riot anunciou esse programa de incentivo à competitividade aqui no Brasil, no CBLOL, onde eles mandaram por conta da Riot, pagando os custos ali da viagem, o primeiro, o segundo e o terceiro colocados no CBLOL, e nesse embalo outros times também anunciaram bootcamp e além disso estenderam algum desses bootcamps da Riot, muita gente perguntou: Shep, esses bootcamps vão elevar o nível do CBLOL? As coisas vão melhorar? As coisas vão ser diferentes? Bootcamp é bom mesmo? E bem, eu aqui nesse vídeo de hoje vou tentar dar a minha visão e a minha opinião sobre os sistemas de bootcamp, sobre o que eu penso sobre eles e vou tentar trazer também aqui algumas visões mais elucidativas e claro, no final vocês aí também opinam e deixem sua opinião aqui nos comentários, beleza? Então já deixa seu like, se inscreve, ative o sininho e vamos pro vídeo. Bootcamp. Vamos lá, é um tema sempre muito polêmico, que existe há muito e muito tempo. Para quem não sabe o que é um bootcamp, nada mais é do que você ir treinar em outro lugar, né? E no League of Legends, quando a gente fala de bootcamp, a gente normalmente fala de treinar na Europa ou na Coreia, né? Que são os lugares de maior nível que a gente tem mais acesso com facilidade, né? Nunca foi feito um bootcamp de um time brasileiro na China e também eu acho que nenhum time europeu, uma coisa foi para a China. Os trâmites para entrar na China são muito mais complicados, então, mesmo com o nível de League of Legends muito alto por lá, os times acabam não indo para a China devido ao trâmite e as dificuldades de entrar lá como país, né? Então, muitas vezes, os alvos do bootcamp acabam sendo Europa e Coreia, quando se quer gastar um pouquinho mais, né? E a gente tem isso há milênios, pô, desde o início do cenário ali. Alguns times fazem bootcamp. Eu não lembro quem foi o primeiro time a fazer bootcamp, se foi PEN, NTZ ou Cade, mas acredito que foi um desses três, né? Então, indo pra Coreia, indo pra Europa, entendendo um pouco mais, jogando solo kill, às vezes conseguindo algum treino, mas esse é o grande ponto, esse é o grande questionamento. Porque quando a gente fala de bootcamp, o que é que um time faz quando ele chega lá fora? Existem algumas coisas que um time pode fazer para melhorar o seu nível quando ele chega no bootcamp. A primeira delas, e a mais simples, e a mais fácil, mais tradicional, é jogar solo kill. Então esse jogador vai lá e vai jogar uma solo kill que na visão dele, na visão dos profissionais, é uma solo kill melhor em nível do que aqui no Brasil, e devido a isso, ele se esforça mais, ele se dedica mais, ele joga mais solo kill no nível que ele não chega nem perto de jogar aqui no Brasil. Então, tanto em quantidade, tanto em qualidade, esses jogadores vão jogar a solo kill do local e, em tese, isso vai aumentar o nível deles. Será que aumenta mesmo? E o outro ponto é, por quanto tempo isso fica? Qual é o legado que ficar spamando solo kill no bootcamp vai te trazer para sua gameplay contra um profissional em um campeonato válido? Porque a gente sabe que solo kill é uma coisa, campeonato é outra. A solo kill ela é importante para o seu desenvolvimento de mecânica individual. Entretanto, vale a pena você pagar uma nota em euro, que é 5 vezes, 6 vezes o valor do nosso real, ou também no dinheiro da Coreia, que eu não lembro o nome agora, e também que é uma bica, né, muito caro para viver lá, porque o custo de vida na Coreia, tanto de alimentação, transporte, tudo, aluguel, moradia, também é muito alto. Vale a pena você ir para esses lugares para ficar spamando solo kill? E aí entra um segundo ponto, que são as screens. Que é isso de fato que vai dar um nível melhor para esses jogadores profissionalmente falando, porque eles vão estar expostos a outros times profissionais, executando táticas e padrões que são usados nas ligas de maneira profissional. Aí sim, um enriquecimento maior pode acontecer. Entretanto, vem um ponto muito ruim pra gente quando a gente fala de Brasil como região, que é conseguir esses treinos. Porque um time da LEC, agora é meia, e da LCK iriam, entre muitas aspas aqui, tá? Perder o tempo deles jogando com a gente. Sendo que eles podem jogar entre si. Porque pense você aí como se você fosse um desses times. Você é um jogador ou um treinador de um desses times. De altíssimo nível, jogando muito bem. E aí um time que, em tese, é muito abaixo de você, pede treino pra você. Por que você treinaria com esse time? Qual é o ganho que um time da LCK ou um time da LEC teria em jogar com o time brasileiro? Em tese, nenhum.
Porque você sendo um time muito, muito, muito melhor, jogando contra um time muito, muito, muito pior, em tese você só ia estar melhorando coisa pra eles. Talvez nem isso fosse um jogo tão rápido, tão stomp que nenhum dos lados ia aproveitar absolutamente nada. Mas na grande tese aqui, é um benefício quase que total pro time pequeno e um benefício quase que nulo para um time grande. Então, devido a isso, na maioria das vezes a gente não consegue treino de qualidade. A gente não consegue treino com os melhores times da liga. E o que acaba acontecendo é que a gente acaba indo atrás de treinos de times de Tier 2, de times amadores. E aí fica o questionamento, porra, será que realmente, de novo, vale a pena gastar todo aquele dinheiro, todo aquele tempo para ir para um outro país e ficar jogando com o time B, com o time C? É sério que esses times B e C são muito melhores do que os times do Brasil? Ou Bootcamp também tem o fator psicológico / show-off para você simplesmente mostrar para a torcida e mostrar para o cenário que você tá indo para fora treinar? E efetivamente isso acaba não trazendo tanta coisa assim. São vários pontos a se questionar. Porque a gente vê time indo o tempo inteiro para Bootcamp há anos. E nenhum desses times virou um sucesso absoluto no cenário. Não, voltamos do Bootcamp e estamos amassando tudo e todos e vamos ser campeões inquestionavelmente. Não, isso não acontece. Muitas vezes um time volta de um Bootcamp e é amassado. Muitas vezes um time volta de um Bootcamp e começa a jogar bem um tempinho, daqui a pouco volta tudo ao normal e todo mundo vai jogando do jeito que estava jogando anteriormente. São muitas as possibilidades e as realidades, né? Porque ir para um Bootcamp não é garantia de que você vai melhorar e que você vai amassar uma região, principalmente a longo prazo. E esse, pra mim, aqui é o grande problema dos Bootcamps, pelo menos a maneira como eles são feitos hoje. Porque, vamos lá, pra mim, Bootcamp, ele é bom. Bootcamp, ele serve pra muita coisa. Mas, na minha opinião, de um jeito bastante específico. Porque o que é o Bootcamp? É você ir para um lugar que é melhor taticamente e mecanicamente do que a sua região e se sujeitar àquela realidade durante um período extenso. Então, quando você vai se sujeitando àquela realidade, você é forçado a melhorar, senão você não joga. E esses jogadores vão lá e dão a vida para poder aprender o que é de melhor e jogando, testando todos os dias com pessoas melhores, eles vão manter aquele nível bom e vão subir o nível deles para poder simplesmente jogar, porque se eles não fizerem o básico daquele local, que é melhor do que o básico da região deles, eles vão não conseguir nem jogar. Então, a exposição constante aos melhores, a táticas melhores, a táticas novas e a treinos de qualidade vai subir esse nível. Só que aí qual é o problema? Os caras fazem um bootcamp de 1 mês, 20 dias, voltam pro CBLOL. Chega aqui, uma série de coisas acontecem. Primeiro, a disciplina do jogador e do time não é a mesma disciplina que ele tem lá fora. Então, ele chega aqui com a mentalidade X da solo kill europeia / coreana, dos treinos coreanos e dos treinos europeus, que ele precisa jogar o LoL assim, nesse tempo X e Y, porque senão ele vai levar uma resposta a outro ponto do mapa e o jogo vai acabar. Aí ele chega aqui e começa a fazer isso, vai estompando. Aí chega um belo jogo que ele erra, porque todo mundo erra, é normal. Ele vai lá e erra, uma coisa que ele não deveria fazer, e lá fora ele seria monstruosamente punido e o jogo ia acabar. Ele não é punido aqui. O que acontece? Duas coisas. Uma, de maneira inconsciente, ele vai lá e ganha o jogo. Então, no inconsciente dele, ele começa a ter que fazer menos coisas para poder ganhar. Então, aquela performance perfeita que ele tinha que fazer lá fora para vencer, já baixa um degrau aqui, porque ele começa a errar, e o inconsciente dele, na mecânica automática, começa a dizer, beleza, eu não preciso mais fazer aquela cobertura aqui, porque aqui eu vou ganhar de qualquer jeito. E ele vai começando a deixar de fazer as coisas perfeitas. E a outro ponto é conscientemente mesmo. Ele olha e fala, porra, eu não preciso fazer o que eu fazia lá na Coreia e na Europa. Dá um puta trabalho de eu ter que ficar focado nisso, comunicando, falando, meu time vai ter que estar fazendo junto comigo. Então aqui no Brasil é mais fácil. Eu não vou fazer aquilo, eu vou fazer isso outro aqui, porque aqui dá pra ganhar assim também. Fudeu. Tudo aquilo que ele aprendeu lá fora acaba de ser desperdiçado, literalmente. Então, com o tempo, ele vai deixando de fazer o que ele fazia lá fora, ele vai desperdiçando tudo aquilo que ele aprendeu. Então, esse é o primeiro ponto, o ponto da falta de disciplina. Também tem um ponto que é muito comum de todo mundo falar, que o field, né, a exposição aqui é mais fraca do que lá fora. Que o nível lá fora da solo kill é muito melhor, que isso incentiva as pessoas a jogarem mais. Mas o que deixa o nível da solo kill lá fora melhor, também é o desempenho melhor dos jogadores profissionais. Então, querendo ou não, na minha opinião,
o desempenho e a seriedade com que os jogadores profissionais do país encaram a fila ranqueada influencia diretamente no nível dela. É claro que não é só deles que depende. Não é culpa dos pro players da solo kill ser ruim, mas eles ajudam muito a ela melhorar. Porque quanto mais um jogador profissional joga solo kill, quanto mais ele se expõe a solo kill, mais outras pessoas vão ter contato com jogadores profissionais e de nível e vão melhorar também o seu nível. Eu já vi vários jogadores também falando, por que eu vou ficar ensinando, eu vou entregar o ouro? Mas aí também não reclama, né? Se você não tá ajudando o nível do cenário a melhorar, o seu nível também não vai melhorar. Porque você não vai ter contra quem jogar de maneira qualitativa e, consequentemente, seu jogo vai ficar estagnado. Então é uma relação de codependência. Tem muito troll, tem muito hack, tem muito script, tem muita gente escrota, criminosa em solo kill, que vai de propósito jogar ela pra baixo, mas tem gente querendo aprender também, gente querendo achar uma chance por ali. E os pro players têm um papel fundamental de fazer esse nível subir. Se os pro players não se dedicam como eles se dedicam lá fora, acordando cedo, jogando sério, comunicando, fazendo o que precisa fazer pra jogar bem e pra crescer na solo kill lá fora, a solo kill daqui também tá fadada a ficar no nível mais baixo. Como eu falei, de novo, não é culpa dos pro players da solo kill do Brasil ser ruim, mas é culpa delas não serem muito melhores. Porque eles podem sim fazer elas se tornarem muito melhores. Não é obrigação deles, mas se eles quisessem, as coisas poderiam melhorar, inclusive muito para eles. Então, qual é o grande ponto aqui? Exposição contínua a nível melhor. É isso que é o grande ponto do bootcamp. Para mim, para um bootcamp não ser simplesmente dinheiro sendo jogado no lixo, de você ir viajar, voltar e perder tudo, o bootcamp ou esse planejamento de exposição exterior tem que ser contínuo. E o que é que isso quer dizer? Você tem que estar literalmente o tempo inteiro se expondo a essas condições melhores. Enquanto o Brasil não sobe o seu nível de solo kill, enquanto o seu nível não sobe o seu nível de profissionalismo e de exposição a melhores jogos, o que é que deveria ser feito? CBLOL começou, time vai lá, é campeão, quem é campeão vai pra MSI. Quem não é campeão, todo mundo vai pro bootcamp, ou pelo menos alguns times vão pro bootcamp. Porque a gente tem que aceitar também que numa liga de 10, 12 times, não é todo mundo que vai ser muito bom. Vão ter ali X times muito bons, e vai ter uns times que vão ser meieiros e alguns vão ser saco de pancada. Essa é a realidade do esporte. Nem do esporte eletrônico. Só olha pro Brasileirão, vai ter os times que estão lá apanhando, que não tem muitas condições, mas vai ter uma boa quantidade de times brigando pela parte de cima da tabela, um G8, um G4, um título. Então, a gente tem que olhar que dos 10 times do CBLOL, no mínimo 6 sejam muito competitivos e os outros 4 estejam ali, espero que eu planejando a longo prazo para um dia serem melhores. Mas se dos 6 melhores, um já vai pro bootcamp porque ele vai ter que ir pro MSI, e os outros 5 irem também, já é um cenário positivo. Aí eles vão lá pra fora. Treinam e treinam até perto do segundo split começar, tá? Não é pra ir um mêsinho, não. É caro! Amigo, é o preço do esporte eletrônico. Se você quer fazer um bootcamp e se tornar real, competitivo e útil, pra minha opinião, esse é o caminho que tem que ser seguido, tá? Mas não é verdade universal, é só a minha opinião. Joga bootcamp até o mês de retorno do CBLOL. Fica lá o tempo inteiro pra volta, joga o CBLOL, dá o máximo. Quem é campeão vai pro Mundial. Quem não foi campeão, os outros 5 times ali no mínimo pra fazer esse top 6, vai pro bootcamp de novo e fica jogando direto até dezembro, que aí né, a galera merece férias, e fica jogando fora até dezembro. Voltou pra casa, tira suas fériasinhas de fim de ano, voltou o CBLOL, joga. E essa rotina tem que ser adaptada. Tem que ser essa a realidade. Por que eu falo isso na minha opinião? Porque só assim, com a exposição contínua e tornando a realidade do bootcamp a realidade da vida dos pro players, é que eles vão utilizar aquilo de maneira positiva. Porque senão, o que vai acontecer, na minha opinião, é justamente o que eu tinha comentado antes. Eles vão pra fora, passam um tempinho, voltam pra cá, vivem a realidade do Brasil, jogam a realidade do Brasil e eles vão acabar se desacostumando. Eles vão acabar jogando de outro jeito. Primeiro porque eles ficam putos, porque a solo kill daqui não é boa, consequentemente eles não vão jogar da mesma maneira de lá de fora, eles vão jogar menos, eles vão jogar de maneira menos qualitativa, vão fazer mais erros, eles vão começar a parar de jogar de maneira perfeita e aquilo tudo que eles aprenderam lá fora vai pro escaralho. Porque a prática é ali a amiga da perfeição. Quanto mais você joga de maneira perfeita, de maneira inteligente, mais você vai desenvolver o seu jogo. Se você vai lá fora, joga 30 dias de maneira maravilhosa, volta, joga 90 aqui com a bunda, a sua realidade é 90 com a bunda, não é 30 perfeito. Então, na minha opinião, para um bootcamp existir de maneira mais saudável e que não seja rasgar dinheiro só para mostrar para fã que tá indo para fora, tem que ser de maneira contínua.
É isso que vocês querem melhorar? É essa a realidade que vocês querem se expor? Então vivam essa realidade. Já que a gente não pode ter um time brasileiro lá fora, numa liga internacional, a gente tem que ter um time brasileiro vivendo a realidade da liga internacional sem literalmente estar naquela liga. É caro, é complicado, mas é o custo de você fazer ali um planejamento perfeito, por assim dizer, no meu ponto de vista, e aproveitar isso aqui na nossa liga. Né? Afinal de contas, se você vai lá pra fora, fica um pouquinho e volta, pra mim, no final das contas, você tá só gastando dinheiro e tentando arrecadar ali um pouquinho de visibilidade, like, clique pra sua equipe, porque o resultado disso, pra mim, vai ser praticamente nulo. Na verdade, assim, né, o grande sonho é que a gente não precisasse fazer bootcamp, é que a gente conseguisse solidificar a realidade da nossa região. Mas isso exige muita coisa. Desde postura dos times e jogadores de valorizarem mais a solo kill, como eu falei, e se esforçarem nela para tentar contaminar a solo kill de maneira positiva, espalhar mais conhecimento e fazer com que as pessoas melhorem, e consequentemente o nível da solo kill vai melhorar e o jogo deles vai melhorar, mas também exige muito compromisso, engajamento e vigilância da Riot. Porque uma solo kill ela não é feita só pelos times e jogadores, porque eles são uma fração microscópica de tudo isso. Existem muito mais jogadores casuais do que pro players jogando solo kill. 99,9% das pessoas que estão na solo kill são amadoras, são pessoas que muitas vezes nem querem saber o que é competitivo. E 0,1% ali é a parcela de jogadores profissionais. Então, para solo kill no Brasil melhorar e, consequentemente, a gente não precisar ficar aí para fora jogando uma solo kill melhor, exige sim o esforço dos jogadores e dos times, mas exige muito esforço e vigilância da Riot para punir troll, punir script, punir qualquer coisa que aconteça de maneira negativa, fazer um controle melhor, mas aí envolve uma série de questões, desde a quantidade de pessoas observando isso, desde o sistema de punições, que eu não sei como é que funciona, e até quesitos legais também, né, que vale até a pena a gente poder abordar isso um pouquinho no futuro mais, porque já que eu entendo um pouco de direito, né, devido à minha formação e atuação na área advocatícia durante muitos anos, tem alguns pontos aí que a legislação brasileira acaba, muitas vezes, influenciando diretamente como é que uma empresa digital acaba tendo as suas políticas de punição aplicadas. Isso é um tema para um outro vídeo. Mas a grande verdade é que o nosso field, o nosso material de exposição aqui no Brasil não é dos melhores. Os pro players também não têm um ímpeto, uma grande vontade de querer fazer com que eles melhorem, no caso o cenário melhore em termos de solo kill, porque despende deles uma energia muito grande, um tempo muito grande que eles não têm disponíveis e muitas vezes o outro lado também nem quer aprender. Então exigiria um esforço contínuo de várias partes diferentes. E acaba-se tendo que fazer esse bootcamp. Mas, na minha humilde opinião, muitas vezes esses bootcamps eles são um grande desperdício de dinheiro, porque eles são feitos de maneira curta, de maneira displicente, sem arrumar treino de muita qualidade lá fora, pela pouca exposição também, que é um ponto que eu acabei não falando. Um time vai lá fora, treina um jogo, leva um stomp, não vai querer mais jogar, o time que estompou ele não vai querer mais jogar com ele, vai contar pros outros times da liga que eles deram um stomp e acabou. Se o time ficar lá 2, 3, 4 meses, vai dar tempo deles evoluírem, jogar contra times piores, começar a jogar contra os melhores, ganharem dos melhores, os melhores vão contar, vão achar mais treino e consequentemente vai melhorar. Tudo que é em curto tempo acaba não sendo positivo, principalmente quando a gente fala de franquia, que é a nossa realidade de hoje. Então, de novo, é muito caro? É, mas é aquilo, se você não quiser rasgar dinheiro à toa e fazer os caras passarem umas férias de 30 dias, porque no final das contas, na minha opinião, o bootcamp acaba sendo isso, férias de 30 dias, a gente tem que aproveitar melhor o nosso tempo, a nossa infraestrutura e pensamento de longo prazo. É caro, mas, na minha opinião, é o que funciona. E não é de vocês. Deixe os comentários aqui embaixo, então, o que vocês acham sobre o bootcamp, o que vocês acham sobre o que eu falei. Ah, e uma coisa, tem uma solução, tá? Tem uma história de bootcamp que é perfeita. Minha esposa, Fefa, ela deu essa ideia pra gente resolver o nível do cenário mundial de League of Legends. E eu achei brilhante. O negócio é o seguinte, ó. Esse é o Ultimate Bootcamp. Antes de começar MSI Mundial, a gente pega todos os times do mundo classificados, manda vir aqui pro Brasil e eles têm que passar de 1 a 2 meses jogando solo kill. Automaticamente o nível de todo mundo vai cair, todo mundo vai ficar tiltadaço, o Mundial começa, o nível vai estar igualado, Brasil campeão do mundo. É isso. Perfeito. FIFA para League Ops da Riot Global. É isso, galera. Deixa o like, se inscreva, fala aqui o que você acha e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Até a próxima e tchau, tchau.